E saiu a primeira pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, agora no segundo turno. Primeiro turno acirrado, como todo mundo sabe, todo mundo viu. Agora os candidatos começam a se movimentar para ver se eles conseguem trazer para si uma parte considerável daqueles votos dos outros candidatos, principalmente o Pablo Marçal e da Tabata. Nessa de trazer mais votos para si, é importante também que o candidato pegue apoio de alguma figura importante, alguma figura de peso que ele possa trazer para o seu lado. No primeiro turno a gente viu que o Jair Bolsonaro apoiou o Ricardo Nunes e o Lula apoiou o Boulos. Jair Bolsonaro apoiou o Nunes meio a contragosto, né? Parece que inicialmente ele queria talvez apoiar o Pablo Marçal, mas depois acabou se desentendendo e se distanciando. Bom, enfim, não sei o que passou na cabeça dele, o fato é que ele ficou contra o Marçal e pouco a favor do Nunes. Ajudou pouco o Nunes. Nesse segundo turno, talvez o Nunes não tenha muito interesse de ir buscar apoio do Bolsonaro, já que conseguiu sem ele na parte que foi mais difícil. As pesquisas desde o primeiro turno já indicavam que se o Nunes passasse para o segundo turno, ele teria mais facilidade, tanto contra o Marçal quanto contra o Boulos. Já o Boulos teve apoio do Lula, o apoio um pouco mais forte do que o Bolsonaro fez, mas também não foi lá aquela empolgação toda. Agora, no segundo turno, ele vai correr atrás de trazer o Lula para mais perto dele, pegar essa força com maior intensidade. E o Lula fica naquela situação dividida. Ele se arrisca a apoiar o Boulos e ter o nome associado a uma derrota, ou ele fica mais distante e depois pode ser cobrado por não ter ajudado a esquerda a ganhar em São Paulo. Algumas notícias aí correram de que algumas lideranças do PT em São Paulo não estavam lá muito de boa com esse apoio do Lula ao Boulos. E o Nunes tem uma outra frente aí também, né? Que são os eleitores do Marçal. Marçal parece que já fez alguns acenos dizendo que, dependendo das condições, ele pode declarar o seu apoio, mas o fato é que o Marçal ofendeu muito o Nunes no primeiro turno. Talvez o Nunes não queira se aproximar dele, até por questões pessoais. A gente sabe que político, né, geralmente engole essas questões pessoais, mas nesse caso ele não está precisando muito do Marçal, não. Como o eleitorado do Marçal é de direita radical, esse antipetismo até naturalmente vai fazer com que eles acabem migrando para o Nunes. Seja lá o que o Marçal disser, se pedir ou não pedir, talvez não faça nem lá muita diferença. Bom, como são apenas 3 semanas de campanha até chegar no dia da votação do segundo turno, é pouco provável que mudanças muito grandes aconteçam, né? A gente lembra também que no primeiro turno, quem teve uma oscilação maior de votos foi o Pablo Marçal para cima e o Datena para baixo. O Nunes e o Boulos, eles ficaram ali oscilando um ponto para lá, 2 para cá, e em 2 meses pouco mudaram. É de se esperar que também aconteça o mesmo movimento, pequeno movimento dos dois aí nessa campanha. Isto colocado, vamos passar então aos números, né? Pesquisa Datafolha, então, está colocando o Ricardo Nunes com 55% dos votos aí nessa largada para o segundo turno e o Boulos com 33%. Uma diferença bem grande, diferença que aproximadamente, eu acho que até está um pouco maior agora do que as antecipações eram feitas lá pelas pesquisas no primeiro turno, quando eles previam um cenário de segundo turno e perguntavam para o eleitor. Então, o Boulos parece que está se encaminhando aí para ficar mesmo em segundo lugar e o Ricardo Nunes se manter na prefeitura. Principalmente por causa desse outro número aqui, ó. Olha a rejeição do Boulos, 58%, e o Nunes, 37%. A gente sabe que a rejeição também é uma outra coisa que segura o candidato, né? Então, além dele estar largando aí bem atrás, ele está com uma rejeição bem maior, o Boulos. Votos em branco ou nulo somados estão dando 10% e indecisos 2%.
Então também não é uma parcela muito grande assim que ficou para essa sobra, digamos assim, né? Os 28% de votos do Pablo Marçal parece que já fizeram a sua escolha. Sobrou pouca gente aqui em branco, nulo e indeciso. Aliás, o Datafolha completou a sua pesquisa até investigando esse lado. E olha os números. 84% dos eleitores do Pablo Marçal decidiram votar no Nunes. 84. E 4 votariam no Boulos. Agora, em relação ao pessoal que votou na Tabata Amaral, 50% migraram para o Boulos. 50%. E 35% para o Nunes. Então você vê que o Nunes está ganhando voto até do lado da esquerda, os votos que foram da Tabata. O Nunes tem bastante voto até entre o pessoal que na eleição presidencial votou no Lula. Tem bastante voto, apesar de que tem bem mais, tem aproximadamente o dobro, o Boulos. Mas você vê que a situação para o Nunes está favorável em praticamente todas as frentes. Vamos continuar acompanhando as próximas pesquisas. Quem está interessado no assunto, se inscreva, siga o canal. Até mais.